outras palavras. Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia 4 de dezembro de 2022. Sou o professor Júlio César. Você está aqui no nosso canal Outras Palavras. Por favor, escute o que a gente tem a dizer. Dê sua opinião educada. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a este vídeo. Dá like! E nos ajude com o seu like. Se quiser se inscrever no canal, se for da sua vontade, por favor, faça. Mas principalmente compartilhe e dê seu like neste vídeo para nos ajudar. Não custa nada para você, para nós é uma ajuda muito grande, ok? Este pequeno vídeo foi baseado neste livro, A Dinastia Americana, de Kevin Phillips, jornalista e comentarista econômico e político dos Estados Unidos. Muito bem. George Herbert Walker Bush, o Buchão, e George Walker Bush, o Buchinho, respectivamente pai e filho, foram os presidentes de número 41 e 43 dos Estados Unidos da América, com a diferença de 8 anos entre o mandato de um e do outro. Entretanto, é preciso destacar que a dinastia Bush não foi a primeira da América. No século XIX, ocorreu o primeiro caso de pai e filho eleitos presidentes da República. Estamos nos referindo a John Adams, o segundo presidente, de 1797 a 1801, e depois o filho dele, John Quincy Adams, que foi o sexto presidente dos Estados Unidos, que governou de 1825 a 1829. Mais uma vez, sou obrigado a lembrar aquela história de que, aquela teoria de que a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. O sobrinho pelo tio, o filho pelo pai. Pois é, uma república também pode ter suas dinastias. É verdade. George Bush pai, o Buchão, foi presidente no período em que todas as ações realizadas pelo ex-presidente Ronald Reagan, pela primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, pelo líder soviético Mikhail Gorbachev, além do Papa João Paulo II, começaram a dar resultado. A queda da ditadura socialista na Polônia, a queda do Muro de Berlim em 1989, a reunificação das Alemanhas em 1990, o fim da União Soviética e, consequentemente, da Guerra Fria em 1991. Ele foi presidente de 1989 a 1993. Ele colheu os frutos que os outros plantaram. Eu acho que sim. Ele chamou essa nova onda de nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. O Brasil, né? No governo do Bush pai, ele levou os Estados Unidos a mais uma guerra. Mais uma, né? A tal Guerra do Golfo, ou muitos chamam Guerra do Kuwait, outros chamam de Primeira Guerra do Iraque, enfim. Os gastos desta guerra deterioraram a economia americana, gerando aumento da inflação e do desemprego. E por conta disso, Bush pai perdeu a eleição para o governador do Arkansas, Bill Clinton, em 1993. George Walker Bush, o Buchinho, Jr., como muita gente chama, filho mais velho do ex-presidente George Bush, de quem nós acabamos de falar, teve uma juventude atribulada por causa de seu uso abusivo do álcool e de drogas. Ele bebeu, cheirou e fumou tudo que tinha direito até os 31 anos de idade. Chegou a ser preso em 1976 por dirigir embriagado e provavelmente drogado, né?
Na época da campanha eleitoral, essa história veio a público, foi um escândalo. Muito bem. Em 1977, ele casou-se com Laura Walsh, uma professora e bibliotecária, olha, meu Deus, quase não sai, que o levou para a Igreja Metodista Unida, e daí em diante ele se tornou um cristão conservador, fundamentalista. Contra o uso de álcool e de todas as drogas, contra o casamento gay, contra o aborto e mais tarde, quando era presidente, contra as pesquisas com células-tronco. Em 1994, ele virou um cristão conservador, daqueles que andam com a Bíblia debaixo do sovaco, para ver se aprende por osmose. Em 1994, ele foi eleito governador do Texas. Seu governo foi considerado austero com os gastos públicos e severo com os crimes. Ele nunca perdoou um só condenado à morte na cadeira elétrica durante o período que foi governador. Depois foi reeleito, com grande votação, em 98. Com uma popularidade muito grande entre os cristãos fundamentalistas, foi candidato a presidente e derrotou Al Gore, do Partido Democrata, num imbróglio eleitoral histórico. Do que é que o senhor está falando, professor? Momento cultural. Com a eleição quase que empatada, a decisão dependia do resultado das eleições na Flórida, estado governado por Jeb Bush, irmão do candidato George W. Bush. Segundo a apuração, Bush estava na frente de Al Gore por cerca de 2.000 votos, num total de quase 6 milhões. Era uma diferença ínfima. Então, o Partido Democrata resolveu pedir uma recontagem dos votos, suspeitando que houvesse alguma maracutaia. Parece que havia. Enfim, os republicanos, então, entraram com um pedido para parar a recontagem dos votos. O imbróglio jurídico foi se arrastando até chegar à Suprema Corte, que por 5 votos a 4 decidiu que a recontagem devia parar. E o colégio eleitoral elegeu George W. Bush como 43º presidente dos Estados Unidos por 271 votos contra 267 votos de Al Gore. Em seu governo, ocorreram os terríveis atentados de 11 de setembro de 2001, que, entre outros episódios, resultou na destruição das torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, com mais de 3.000 mortos. Veja aí a foto. Como consequência imediata destes atentados, nós tivemos a invasão do Afeganistão para punir o governo, os tais talibãs, o governo dos talibãs que protegia Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, responsável pelos atentados terroristas. Tal guerra foi apoiada pela maioria da ONU, enfim. Até China e Rússia votaram a favor da invasão do Afeganistão. Pois bem, em 2004, Bush filho mentiu com o apoio do primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, do Partido Trabalhista, a esquerda inglesa, sobre a posse de armas de destruição em massa pelo ditador do Iraque, Saddam Hussein. Um monstro, meu Como Jesus amado. as provas não foram convincentes, a ONU não aprovou a invasão do Iraque. Tradicionais aliados dos Estados Unidos na ONU, como Alemanha e França, votaram, acho que pela primeira vez, contra uma atitude norte-americana. Bush e seus aliados deram a banana para a ONU, invadiram o Iraque, derrotaram Saddam Hussein, que mais tarde foi preso, julgado, condenado à morte e enforcado. Em 2004, em plena guerra do Iraque,
Bush foi reeleito com 286 votos no colégio eleitoral, uma maioria significativa. Pouco depois, quando foram descobertas as suas mentiras para justificar a invasão do Iraque, sua popularidade caiu a níveis baixíssimos. Para completar, a lentidão em socorrer as vítimas do furacão Katrina e a crise financeira de 2008, que entrou para a história com o nome de Katrina Financeiro, levaram à falência muitas instituições e bancos, como o Banco Lehman Brothers, gerando mais de 2.600.000 desempregados. Esta crise, como eu já disse, chamada de Katrina Financeiro, que aqui no Brasil custou 1,5 milhão de empregos, mas o então presidente Lula disse que eu não vou deixar essa crise atravessar o Atlântico e chegar no Brasil, e essa crise lá é um furacão, aqui vai ser só uma marolinha, companheiro. A marolinha, companheiro, custou 1,5 milhão de empregos aproximadamente, né? Bom, quando Bush deixou o governo, sua popularidade a sua desaprovação, vamos dizer assim, era a maior da história presidencial norte-americana. Sua popularidade só melhorou quando o povo americano percebeu que havia coisa pior do que ele. O tal Donald Trump, por exemplo. E a sua vagabunda capivara. Apesar de serem do mesmo partido, Bush filho criticou abertamente Trump por suas mentiras, por sua péssima atuação durante a pandemia de Covid-19 e sua tentativa de golpismo, né? Aí a popularidade dele melhorou por conta disso. Meus queridos, aprendam uma coisinha que eu aprendi ao longo acompanhando a história, né? Em política, as coisas sempre podem piorar. Tanto lá... Entendeu? Você entendeu, velho? É isso aí.